Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Fabiana e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Esta disciplina que tanto nos encanta, mas que também nos desafia. E eu trouxe aqui nesta primeira aula a história da matemática. A gente precisa conhecer um pouco da história da matemática para compreender a necessidade da gente se aproximar desta disciplina. Porque se ela faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa compreendê-la. E a história é a construção desta aprendizagem. Vejam aqui, observem esta tela. Quantos números? Eles fazem parte do seu dia a dia? Você necessita de números para falar, para se comunicar, para fazer registros? Como que você coloca o seu relógio para despertar o horário que você tem que acordar? Como que é a sua questão com a balança? Como que é o seu registro dos valores que você compra, dos valores que você tem a pagar? Então veja, você usa matemática no seu dia a dia? Eu acredito que todos vocês utilizem muito a matemática e por isso a gente precisa compreendê-la, não é mesmo? Para que a gente possa utilizar da melhor forma. Se nós necessitamos, nós precisamos desta compreensão. Você sabe dizer que representação é essa? Vocês aí de casa conhecem estes símbolos? Vocês sabem onde eles são utilizados? Quem os utiliza? E por que será que eu trouxe esta imagem para vocês? Conhecem? Ah, muito bem. Acredito que tem alguém aí em casa que disse: Fabiana, estes símbolos são os pontos do Braille. Isso mesmo. E estes símbolos, eles representam as letras, algumas letras do alfabeto Braille. Mas também, por que será que eu os trouxe? Ah, porque estes símbolos também representam os numerais. Para as pessoas com deficiência visual, estes símbolos representam os numerais, os algarismos, né? E juntamente, para fazer a diferenciação, então, como estes símbolos representam as letras, para aquele que está fazendo a leitura em braille, para ele diferenciar e saber que é um numeral, vem com este símbolo antecedente. Então, primeiro coloca-se este símbolo e depois o símbolo do numeral. A gente fazendo a leitura aqui, né? Qual é o numeral que está sendo registrado com estes pontos? Nós vemos que é o número 2, certo? Este primeiro aqui, ponto, é para representar que é um numeral. Tranquilo? Interessante, não é mesmo? Eu trouxe também para vocês esta pergunta que é muito importante para quem está aí com o desafio de aprender matemática. Nós necessitamos de números? Por que a gente aprende tanto estas operações, essas relações dos números? Nós necessitamos deles? Mas é claro que sim. E por isso a gente tem este desafio de compreender melhor as questões que envolvem os números. E para que servem os números no nosso dia a dia? Eles servem para contar, para medir, para compor e para ordenar. Nós contamos tantas quantidades, não é mesmo? Vamos contar aquela quantidade de moedas do cofrinho. Nós também usamos para medir quantas grandezas a gente mede, qual é a largura desta sala, qual é a minha estatura, qual é a distância de uma cidade até outra que eu vou fazer essa viagem. A gente compõe os números dos nossos documentos. Aqui vocês podem observar, né, o código que temos nas embalagens. Aqui um endereço. Então vejam bem,
como a gente compõe esses valores utilizando os números. Contando aqui também a quantidade de bombons e também utilizamos para ordenar. Isto mesmo, se vocês observarem, nós temos aqui um pódio onde nós temos primeiro, segundo, terceiro lugar para indicar então ordem. Utilizamos os números com essas finalidades. Aqui eu trouxe para vocês uma reflexão. Esses números surgiram assim, de repente? Do nada? Será que de um dia para o outro nós temos os 10 símbolos que são chamados de algarismos e assim a gente pode escrever e utilizar todos os numerais? Mas é claro que não. Surgiu-se a partir da necessidade. Nós sabemos que as antigas civilizações, quando foram necessitando de contar, de registrar, de fazer cálculos, elas inventaram seus próprios sistemas. Eu trouxe alguns aqui para a gente conhecer. Eu trouxe o sistema de numeração egípcio. Ele, com estes símbolos que vocês estão vendo na imagem, representava qualquer valor. Estes símbolos se baseavam na fauna e na flora do local. E eles tinham uma característica interessante. Os símbolos não representavam o valor somente naquela posição. Se eu quisesse escrever, por exemplo, o valor 11, eu posso escrever esse traço com esta voltinha, mas também poderia colocar esta voltinha aqui com o traço. Ambos estavam representando o numeral 11, porque ele não é posicional. Vocês compreenderam? Então veja, que interessante, apenas com símbolos e também um pouco complexo, não é? Imagina toda vez que nós fôssemos escrever os 100.000 e tivéssemos que fazer esse desenho. Bem difícil. Então vejam comigo. Agora eu trouxe o sistema de numeração maia, que é vigesimal. O que é isso, Fabiana? Então observem comigo. Para representar o zero, que é até um número muito misterioso, um algarismo misterioso, eles utilizavam este símbolo aqui. Os demais numerais, eles utilizavam o círculo, que podia repetir até 4 vezes, e o traço, que poderia ser repetido até 3 vezes. Quando a gente olha para essa tabela, para esta imagem, nós percebemos que está até o 19. E aí alguém pode se perguntar, mas então depois do 19? Eles utilizavam um registro que era na vertical. Eles iam fazendo agrupamentos na vertical e colocando como se o quadro que a gente faz para posicionar unidade, dezena e centena, ok? Trouxe também para vocês o sistema de numeração romano, que é um sistema muito conhecido por nós, porque a gente ainda utiliza. Vocês devem verificar nos marcadores de relógio, nos capítulos dos livros, não é mesmo? Com estes 7 símbolos, estas 7 letras do nosso alfabeto e escritas em maiúsculo, a gente pode representar qualquer numeral. É claro que com algumas regras que a gente vai conhecer futuramente. Então, a gente utiliza aqui também o sistema de numeração romano que foi criado há muito tempo atrás. Eu trouxe para vocês o sistema de numeração indo-arábico, o nosso sistema, isso mesmo, criado pelos hindus e depois difundido, levado para vários lugares do mundo pelos árabes. E vamos ver aqui nesta tabela qual que foi a evolução destes símbolos. Eles começaram com registros muito rudimentares e foram aprimorando para que houvesse melhor compreensão, menos confusão. E hoje a gente tem estes algarismos que podem ser utilizados para representar qualquer numeral. A história do sistema de numeração indo-arábico é muito interessante, Toda a construção é muito interessante. Eu trouxe aqui uma pergunta, uma indagação, uma frase
para que você analise e que você leve para o seu coração. A matemática é uma necessidade, mas também pode ser uma diversão. Nós não podemos considerar a matemática esse bicho de 7 cabeças, porque ela é mágica e ela é muito gostosa de ser aprendida. E isso depende muito de nós, de cada um de você que está aí assistindo a TV. Vejam aqui, para a gente sorrir, para a gente se divertir um pouco, eu trouxe aqui algumas imagens que vocês vão gostar. Vejam aqui, eu tenho a raiz quadrada de 5 conversando com um gatinho. O que ela disse para o gatinho? Também te chamaram de irracional? Interessante, não é? Por quê? Né? A gente vai compreender o porquê. Nós chamamos os animais de irracionais. E a raiz quadrada de 5, futuramente você vai descobrir comigo, é um número irracional. Faz parte do conjunto dos números irracionais. Mas é interessante a conversa, né, dos dois. Tem mais, vamos lá. Vejam aqui, olha que intrigante. 1 mais 1 igual a 6. E é verdade, não é? Esta família linda que foi formada. 1 mais 1 ali, depois ficaram um total de 6. E tem uma piadinha que é muito legal. Vejam bem aqui, uma conversa com um pai e uma mãe. Com 4 anos apenas, o Pedrinho já sabe a tabuada toda. Orgulhoso, comenta o pai para a mãe. Vês? Ele deve ter herdado a minha inteligência? Responde-lhe a progenitora. Acho que sim, pois eu, graças a Deus, ainda conservo a minha. E será que esse pai perdeu a inteligência porque ele passou toda para o filho? Que legal, não é mesmo? Vejam bem, e vamos pegar uma frase aqui que eu acho muito importante. Você aí de casa, para aprender matemática, ou se tem dificuldade com a matemática, não tem a ver com a inteligência. Tem a ver muito mais com esforço do que com a inteligência. Se esforce um pouco mais, encare esse desafio que eu tenho certeza, você vai se superar. Eu trouxe aqui agora para vocês, já que eu estou falando da matemática, dos números e também do quanto tudo isso é importante para a nossa vida, eu trouxe um vídeo falando sobre a importância da matemática. Eu espero que vocês gostem. Afinal de contas, qual é a importância da matemática? A matemática está presente quando você vai comprar um sorvete, andar de bicicleta, comparar o tamanho de algo, cortar um pedaço de pizza, até mesmo quando você mede a quantidade de água para fazer um suco. Ela está presente nas ações do seu dia a dia. Na natureza, ela está presente nas formas geométricas, e geometria é uma palavra que vem do grego e significa medida da Terra. Os planetas, as plantas, os animais e até mesmo as células do nosso corpo possuem uma simetria harmoniosa e geométrica. Foi a matemática que dividiu o tempo, e é por isso que existe dias, meses e anos, e você pode comemorar o seu aniversário. Quantos anos você tem? Para construir tudo o que nos cerca hoje, foi necessária a matemática. Ela está na engenharia, na robótica, na economia, nas ciências, na música, na moda, no futebol, nos objetos. Algumas habilidades da matemática são medir, contar, quantificar, relacionar, comparar, analisar, ordenar, entre outras. E agora eu te pergunto, seria possível viver neste mundo sem a matemática? Vocês gostaram do vídeo? Eu gosto muito desses vídeos que nos faz ter uma reflexão, fazer uma reflexão acerca de tudo que nos rodeia. E se você
compreende, se você dá importância à matemática, eu tenho certeza que a sua relação com essa disciplina ficará muito mais tranquila. E pode ter certeza que você pode contar aqui comigo, certo? A gente vai estar juntinho durante todas as aulas. Eu quero agradecer você, por estar aqui assistindo a esta aula. E já peço que você continue se esforçando, que você continue se dedicando. Procure resolver todos os seus desafios. Não deixe dúvida, Pergunte para o seu professor, para o seu colega, tudo aquilo que você encara como um desafio. Até a próxima. O meu muito obrigado. Bons estudos. Tchau, tchau.